Embora a vida de gangster seja frequentemente glamorizada na ficção, a realidade é muitas vezes muito mais brutal e violenta. Esses 15 indivíduos se tornaram lendas no mundo do crime, mas suas histórias servem como um lembrete dos perigos e da destruição que podem resultar de uma vida de crime. O mundo do crime tem sua própria galeria de infâmia, onde certos indivíduos se destacam não apenas pela extensão de suas atividades ilícitas, mas também pela forma como deixaram sua marca na história. Aqui estão 15 gangsters que se tornaram lendas no mundo. Al Capone. Al Capone foi um dos chefes mafiosos mais notórios da história americana. Ele liderou o Sindicato do Crime de Chicago durante a Proibição e foi responsável por inúmeras atividades criminosas, incluindo assassinatos, extorsão e contrabando. Capone foi finalmente condenado por sonegação de impostos e passou o resto de sua vida na prisão. Billy the Kid. Billy the Kid foi um fora-da-lei americano no Velho Oeste. Ele matou 21 homens e foi membro do Regresso de Lincoln County. Billy the Kid foi morto pelo xerife Pat Garrett em 1881. Bonnie e Clyde. Bonnie e Clyde eram um casal de assaltantes de bancos que se tornaram ícones da cultura pop americana durante a Grande Depressão. Eles roubaram bancos e lojas em todo o centro-oeste americano e mataram vários policiais. Bonnie e Clyde foram mortos pela polícia em 1934. Butch Cassidy e Sundance Kid. Butch Cassidy e Sundance Kid foram dois assaltantes de bancos do Velho Oeste americano que foram associados à gangue Wild Bunch. Eles roubaram bancos e trens no oeste dos Estados Unidos e se tornaram figuras lendárias no folclore americano. Cassidy e Sundance Kid foram mortos em um tiroteio com a polícia boliviana em 1908. Carlo Gambino, chefe da família criminosa. Gambino, ele foi uma das figuras mais poderosas da máfia em Nova York. Dutch Schultz, um gangster de Nova York nos anos 20 e 30, Schultz esteve envolvido em atividades de contrabando e operou uma das maiores redes de extorsão de negócios durante a Lei Seca. El Chapo, Joaquim Guzmán, como líder do cartel de Sinaloa, Guzmán se tornou um dos traficantes de drogas mais poderosos e procurados do mundo, conhecido por suas espetaculares fugas da prisão. Jesse James. Jesse James foi um famoso fora-da-lei do Velho Oeste americano. Ele roubou bancos, trens e diligências e se tornou uma figura lendária no folclore americano. James foi morto por um membro de sua gangue em 1882. John Gotti. John Gotti foi o chefe da família Gambino, uma das 5 famílias mafiosas de Nova York. Ele ficou conhecido por sua personalidade chamativa e por suas relações com a mídia. Gotti foi condenado por extorsão e assassinato em 1992 e morreu na prisão em 2002. Lucky Luciano. Lucky Luciano foi um mafioso italiano que foi fundamental na organização do crime organizado americano. Ele ajudou a fundar a Comissão, um órgão que governava as atividades das 5 famílias mafiosas de Nova York. Luciano foi deportado para a Itália em 1946, mas continuou a dirigir seu sindicato do crime até sua morte em 1962. Meyer Lansky. Meyer Lansky era um mafioso americano que era conhecido por sua inteligência e suas habilidades financeiras. Ele desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do jogo de azar organizado nos Estados Unidos e também foi um dos fundadores da comissão. Lansky morreu em 1983. Pablo Escobar. Pablo Escobar foi um traficante colombiano que fundou o Cartel de Medellín. Ele foi um dos criminosos mais ricos e poderosos da história, e seu cartel foi responsável por grande parte do tráfico de cocaína para os Estados Unidos na década de 1980. Escobar foi morto pela polícia colombiana em 1993. Scarface. Scarface é um personagem fictício do filme de 1983 com o mesmo nome. Ele é interpretado por Al Pacino e é baseado na vida real do gangster Tony Camonte. Scarface é retratado como um traficante de drogas implacável e ambicioso que subirá a qualquer custo ao topo do mundo do crime. Tony Soprano. Tony Soprano é um personagem fictício da série de televisão The Sopranos. Ele é o chefe da família DiMeo, uma organização mafiosa em Nova Jersey. Soprano é retratado como um homem complexo que luta para equilibrar sua vida familiar com suas atividades criminosas. Joe Bonanno. Uma breve história do Banana Joe. Início da vida e ascensão ao poder. Giuseppe Bonanno, mais tarde conhecido como Joe Bonanno ou Banana Joe, nasceu na Sicília em 1905. Aos 3 anos, ele emigrou para os Estados Unidos com sua família e se estabeleceu no Brooklyn, Nova York.
Bonanno logo se envolveu no crime organizado, juntando-se à família mafiosa de Maranzano. Em 1928, ele se tornou chefe da família após o assassinato de Maranzano por Charles Lucky, Luciano. Comissão e Guerra da Banana. Bonanno foi um dos fundadores da Comissão, um órgão criado por Luciano para governar as 5 famílias de Nova York. Ele também se envolveu em diversas atividades criminosas, incluindo contrabando, jogos de azar e extorsão. No entanto, na década de 1960, Bonanno se envolveu em uma guerra territorial com a família Magadino, que o levou a fugir do país. Exílio e retorno. Bonanno passou 14 anos vivendo no exílio no México e no Canadá. Em 1976, ele foi preso e extraditado para os Estados Unidos, onde foi condenado por conspiração para obstruir a justiça. No entanto, ele só cumpriu 14 meses de prisão e foi libertado em 1984. Bonanno passou o restante de seus anos vivendo em Tucson, Arizona, onde morreu em 2002 aos 97 anos. Bugsy Siegel. Uma breve história do Flamingo. Início da vida e carreira no crime. Benjamin Siegel, mais conhecido como Bugsy Siegel, nasceu em Nova York em 1906. Desde cedo, ele se envolveu em atividades criminosas, incluindo roubo e agressão. Na década de 1920, Siegel se mudou para Los Angeles, onde se tornou uma figura importante no submundo do crime. Ele era conhecido por sua violência e implacabilidade, o que lhe rendeu o apelido de Bugsy, o Flamingo e a Queda. Em 1946, Siegel mudou-se para Las Vegas com o objetivo de transformar a cidade em um paraíso do jogo para a máfia. Ele construiu o luxuoso hotel e cassino Flamingo, que se tornou um marco na cidade. No entanto, o Flamingo foi um fracasso financeiro e Siegel acumulou grandes dívidas. Em 1947, Siegel foi assassinado em sua casa em Beverly Hills. O assassinato nunca foi solucionado, mas acredita-se que tenha sido ordenado por outros membros da máfia que estavam furiosos com seus fracassos em Las Vegas. Muito obrigado por ter chegado até aqui, inscreva-se no canal e acione o sino para receber as nossas atualizações.